Apocalipse 7,14 diz assim: Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então respondeu: Estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse, João vê uma grande multidão vestidas de branco diante do trono do Cordeiro. E então um dos anciãos pergunta para João: Quem são estes? João não sabe responder e diz: O Senhor sabe. E ele então responde para João: Estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Quem são estes que vieram da grande tribulação? Há salvação no período da grande tribulação? Como entender o texto de Apocalipse capítulo 7, a partir dos versos de número 13, quando na visão há muitas pessoas que estão vindo da grande tribulação? Como os estudiosos bíblicos respondem e interpretam esta passagem? O primeiro grupo dos pré-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja ela é arrebatada antes do período da grande tribulação. E então a igreja sobe, é arrebatada, e enquanto a igreja está passando pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro, há uma grande multidão tratar de Deus com Israel, e neste período eles acreditam que muitas pessoas serão salvas neste período da grande tribulação. Pessoas que não se dobraram ao falso profeta e à besta, não receberam e não aceitaram o sinal da besta, e por causa disso eles serão martirizados, e ao ser martirizados, eles então serão salvos, entendendo que esta grande multidão da visão do Apocalipse, capítulo de número 7, são essas pessoas que serão salvas durante o período da grande tribulação. Seria uma espécie de uma repescagem. A igreja já está no céu, a igreja já está recebendo o galardão, já está participando das bodas do Cordeiro, porém existe ainda uma multidão de pessoas que serão salvas no período da grande tribulação. Para os midi-tribulacionistas, este texto de Apocalipse 7 é a evidência clara de que a igreja estará no primeiro período da grande tribulação. Os midi-tribulacionistas dividem o período da tribulação em duas etapas. A primeira de 3 anos e meio de uma falsa paz. E a segunda parte, os últimos 3 anos e meio, então de uma intensa tribulação. Porém entendem que nessa segunda parte a igreja não estará na terra. Então a igreja, no entender dos midi-tribulacionistas, eles são arrebatados no meio da grande tribulação, e este texto, na visão deles, é a evidência de que a igreja será tirada, arrebatada no meio da grande tribulação. Porque João, na visão, vê essa grande multidão, e a resposta daquele ancião para João é: estes são aqueles que estão vindo da grande tribulação. Entendem então que é a referência da igreja saindo do meio da grande tribulação e sendo arrebatada. Para os pós-tribulacionistas, este texto é a prova de que a igreja ela passa pelo período da grande tribulação. Porque diferente dos midi, que entendem que o período da grande tribulação é a segunda parte e que neste período a igreja não está, os pós-tribulacionistas entendem que este texto está dizendo que a igreja está vindo ou saindo da grande tribulação. Veja que a resposta do ancião é: estes são os que vêm da grande tribulação. Se eles estão vindo da grande tribulação,
então significa que eles estão dentro da grande tribulação. Eles entendem que este texto é a prova cabal de que a igreja está passando pelo período da grande tribulação e que são salvos mediante o sangue do Cordeiro. Quem é salvo mediante o sangue do Cordeiro? A igreja. Todos aqueles que confessam Jesus como o Senhor da sua vida, têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e estes são salvos. Então a referência desses que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro está se referindo à igreja, e a igreja vindo do período da grande tribulação. Uma pergunta para as diferentes visões. Para os pré-tribulacionistas, Jesus, por diversos momentos, alerta a igreja a vigiar, porque não sabemos o dia e nem a hora. Se há salvação durante o período da grande tribulação, então Deus tem dois povos distintos. Temos uma igreja que é arrebatada antes, recebe galardão, participa das bodas do Cordeiro, e depois ainda tem uma outra parte da igreja passando pelo período da grande tribulação. Não seria uma forma de viver despreocupado? Eu fico para trás no arrebatamento, mas depois eu tenho uma segunda chance durante o período da grande tribulação. Como você, pré-tribulacionista, responde a esta pergunta? Aos mid-tribulacionistas, como responder a seguinte pergunta? O ancião diz que a igreja está vindo do período da grande tribulação. E os mid entendem que a última semana de Daniel, ela se divide em período de tribulação, na primeira parte, e a grande tribulação seria a última parte da semana. Mas o ancião diz que este povo está vindo da grande tribulação. Parece que ele está dizendo que a igreja, ou estes que estão vindo da segunda parte, porque ele usa o termo grande tribulação e não da tribulação. Como responder a esta pergunta? Se, no entender dos mid-tribulacionistas, a semana é dividida em duas partes e a grande tribulação é a parte final em qual a igreja não estará, porque na visão eles estão vindo da grande tribulação e não da primeira parte da tribulação. E para os pós-tribulacionistas, considerando os alertas de Cristo, assim como aos pré-tribulacionistas, Jesus alertou diversas vezes para vigiar, pois não sabemos o dia e nem a hora, e que a vinda de Jesus será uma surpresa, será como um ladrão, será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Se a igreja será arrebatada ao final da grande tribulação, então não seria uma forma de saber quando isso aconteceria? Qual o sentido do alerta bíblico de vigiarmos por não saber o dia e a hora, uma vez que o início da grande tribulação, a manifestação do anticristo, tudo isso faz com que as pessoas saibam que a volta de Jesus irá acontecer neste período, iniciando a grande tribulação. Em um período de 7 anos, Jesus irá retornar. Então, não levaria as pessoas a viverem de qualquer forma, e então quando começasse a grande tribulação, então eles se retornassem a Cristo e a partir de então vivessem fiel esperando a volta de Cristo nesse período? Como responder a essas perguntas? E você que chegou até o final deste vídeo, como você interpreta o capítulo de número 7 de Apocalipse, quando João vê esta grande multidão que chega da grande tribulação? No seu entender, está se referindo a um grupo que é salvo durante a grande tribulação, mas não faz parte da igreja arrebatada? No seu entender, isso sinaliza que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação? Ou isso prova para você que a igreja ela passará sim pelo período da grande tribulação?
Deixe aqui no comentário, envie esse vídeo para alguém, se inscreva no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.